Olá, aluno, olá, aluna, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com as propriedades coligativas. Nós vimos, então, o início dessa matéria na aula do segundo ano, depois nós retomamos na terceira semana do Enem e hoje nós vamos finalizar esse conteúdo, ok? Bom, então, o nosso objetivo na aula de hoje é identificar o fenômeno de osmose e definir o que é pressão osmótica, ok? Nós vamos trabalhar então com a quarta semana do PET volume 2 e vamos, diante desse conteúdo, tentar resolver uma questão do Enem. De antemão, já aviso que não existem muitas questões do Enem a respeito de propriedades coligativas. Mas seria engano achar que essa matéria não é importante, porque ela dá base para você entender outros fenômenos mais para frente. Então, assim como foi importante trabalharmos com solução anteriormente, agora nós vamos trabalhar com essas propriedades, ok? Então, vamos lá? Bom, vamos tentar lembrar um pouquinho sobre esse fenômeno osmose. Provavelmente vocês viram isso na aula de biologia ou na aula de ciências no fundamental. Então, nós sabemos que existem materiais que são semipermeáveis, ou seja, esses materiais não permitem a passagem de todo tipo de matéria. Eles são selecionáveis, ou seja, ele seleciona alguma matéria, ou solvente, ou soluto, ou íons, ou seja, ele seleciona aquilo que vai passar e aquilo que não vai passar por ela, ok? Isso é extremamente importante, por exemplo, para a vida. Porque as células e as membranas, elas realmente são justamente isso. Elas têm uma capacidade, né, ou seja, uma membrana, uma matéria ali em volta delas, que permite a passagem de uma parte da matéria e não de outra, ok? E isso é extremamente importante para dar sequência à vida aos organismos. Outra coisa importante para a gente citar é a respeito do fluxo. Essas membranas semipermeáveis, elas permitem o fluxo tanto na ida quanto na volta, ok? Então, é importante você entender que vai haver um porquê da matéria apenas passar por um lado e apenas passar por o outro, ou fazer os dois movimentos, ou seja, o fluxo de ida e o fluxo de volta. Eu trouxe para vocês aqui um experimento, né, duas imagens que vão referenciar um experimento para podermos entender melhor como que esse fluxo acontece. Então, eu tenho aqui um recipiente, nesse recipiente eu tenho apenas água pura. Dentro dele eu tenho uma segunda vidraria e dentro dessa vidraria eu tenho uma solução de água com glicose. Ou seja, água e açúcar, mais ou menos, né? Então, ali dentro eu tenho esses dois. Todos os dois estão nivelados. O nível da água está exatamente ao mesmo nível da solução. E embaixo dessa vidraria, ela não teria um fundo. Ela teria ali uma membrana de acetato de celulose. Ou seja, essa membrana, ela é semipermeável. Ela permite a passagem da água, mas não permite a passagem da glicose. Ok? Dado um tempo, o que se observa? Observa-se que o volume da solução dentro da segunda vidraria está muito maior, enquanto que o volume da água pura na primeira vidraria está mais baixo. Isso indica que houve uma passagem de água, da água pura, para dentro da solução. Então, houve uma passagem da água para a região onde estava ali a glicose, né, dentro daquela solução. O que isso quer dizer? Bom, o fluxo efetivo do solvente através de uma membrana permeável só é permitido, né, o solvente, é denominada de osmose. Verifica-se que o fluxo ocorre espontaneamente dos meios menos concentrados para o meio mais concentrado. E é exatamente isso que verificamos ali no nosso experimento. A água pura não havia ali nenhum soluto, então ela é a região menos concentrada. E a solução, que havia glicose como soluto, é a região mais concentrada. Logo, a água passou do meio menos concentrado para a região mais concentrada, ok? Bom, vamos repetir esse experimento agora com outro aparato de vidraria, que vai nos permitir entender melhor algumas outras questões.
Bom, nós temos de novo água pura de um lado, de um tubo de ensaio, que está conecto a um outro tubo de ensaio. De um lado eu tenho água pura, no meio ali eu tenho uma membrana semipermeável. Eu tenho, então, uma solução aquosa de glicose a 1 mol por litro, ou seja, eu tenho uma concentração ali de 1 mol por litro. Então, o que a gente vai observar com o passar do tempo? Que o nível da água pura dentro desse tubo de ensaio vai diminuir, enquanto que o nível da região onde temos a solução vai aumentar. E essa concentração, ela vai diminuir. Por quê? Porque agora eu vou ter, então, uma quantidade maior de solvente. Lembram nas aulas de solução que eu falei com vocês qual que era a forma de concentrar e diluir uma solução? Que para diluir uma solução eu tinha que adicionar solvente. Então, se está fazendo a passagem de água ali dentro, está aumentando justamente esse solvente. Então, o que nós vamos observar então nesse fenômeno é a diminuição do volume da água pura, o aumento do volume da solução e a diminuição da concentração ali onde está a solução. Pressão osmótica. O que seria a pressão osmótica, então? A pressão osmótica é justamente a força necessária para impedir que a osmose aconteça. Então, ali dentro, quando a gente tem os líquidos, existe, então, uma pressão, né, ali sobre aquele líquido, aquela coluna de líquido. E se eu fizer uma força ali que impeça o movimento espontâneo da água sair da região menos concentrada para mais concentrada, nós chamamos isso de pressão osmótica. E ela é representada pela letra π. Bom, então aqui eu trouxe novamente as duas colunas. Quando eu aplico uma força sobre a coluna que impede esse movimento espontâneo da água pura passar pela membrana e chegar na região mais concentrada, nós chamamos isso então de pressão osmótica. Por que é importante a gente entender o que é pressão osmótica? Para podermos entender também o que é uma osmose reversa. Então, se eu aplico uma força, uma pressão ali sobre a coluna de líquido, sobre a coluna de solução, que fique menor que a pressão osmótica, a osmose vai acontecer normalmente. Porém, se eu aplico exatamente igual à pressão osmótica, ela vai impedir o movimento da osmose de acontecer. Se eu aplico uma força maior que a pressão osmótica, o que vai acontecer? Eu vou ter a osmose reversa, ou seja, o solvente que está ali na solução vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a osmose é um fenômeno, é uma ocorrência espontânea, enquanto que a osmose reversa, ela não é espontânea. Nós precisamos forçar para que ela aconteça. Eu trouxe aqui para vocês, então, o que o soluto, o que o acréscimo de soluto, porque é isso que nós temos visto, né, nas nossas aulas. Nós temos um conceito e nós alteramos esse fenômeno através da adição de soluto não volátil. Então, o que a adição do soluto não volátil vai provocar, então, nessa circunstância? Então, vamos observar essa daqui. Eu tenho, então, como se fosse dois recipientes. De um lado, eu só tenho 4 bolinhas, ou seja, eu tenho soluto ali, porém, eu estou representando pela quantidade de bolinhas que é menos concentrado. Do outro lado, você vai observar que eu tenho em torno ali de 7 bolinhas. Isso quer dizer que essa região está mais concentrada. Então, agora, todos os dois lados têm soluto, tá? O que vai acontecer? A osmose vai ser a passagem do solvente da região menos concentrada para mais concentrada, ok? Então, esse fluxo vai acontecer conforme a setinha vermelha. E vai haver, então, uma pressão osmótica, ou seja, a pressão necessária para impedir esse movimento do solvente, ok? E se eu acrescentar soluto? Ou seja, se eu colocar ainda mais soluto na minha solução. Então, olha só,
A região onde eu tinha apenas 7 bolinhas, agora eu coloquei mais bolinhas para mostrar que agora está mais concentrado. Eu acrescentei ainda mais soluto. E ali, o movimento continua sendo do menos concentrado para o mais concentrado. Porém, observe que a setinha azul, que representa a minha pressão osmótica, eu coloquei ela até mais gordinha. Por quê? Porque quando eu aumento a concentração ali, eu favoreço ainda mais a passagem da água. Ou seja, é como se eu atraísse ainda mais a passagem dessa água para o meio mais concentrado. Ou seja, eu aumento a pressão osmótica. Então, aqui nós temos a relação de hoje. Vamos comigo? Então, olha só. Se eu aumento a quantidade de soluto, eu aumento a pressão osmótica, ok? Então, essa é a relação de hoje. Então, a relação de hoje é essa. Quando eu aumento o meu soluto, eu aumento a minha pressão osmótica, ou seja, a pressão necessária para impedir que a osmose aconteça de forma espontânea, ok? Bom, nós vamos fazer agora algumas atividades para podermos fixar melhor esse conteúdo, ok? Então, essa é a atividade da semana 4, atividade 1, página 61 do volume 2 do PET. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, ficava preservada no tanque, ficava preservada ao ataque bacteriano. Esse processo primitivo de conservação é usado até hoje e a conservação é por oxirredução, letra A, B, anticatálise, letra B, ação bacteriana, letra C, osmose, letra D. Bom, nós sabemos então, pelo contexto da aula, que é osmose. Então, o que acontece? Ali, quando a gente salga a água, primeiro que a gente diminui a quantidade de água presente ali naquela carne, o que vai deixar o ambiente mais inóspito para que as bactérias possam habitar ali. E quando eu salgo essa carne, quando eu coloco a sal, sobre a carne, eu vou promover ali uma solução extremamente concentrada de soluto. O que vai acontecer? Se caso uma bactéria, uma célula bacteriana esteja ali naquele meio, ela vai desnaturar, ou seja, ela vai perder água, porque dentro da bactéria também existe água ali dentro. Então, essas moléculas de água vão sair através da membrana e vão murchar a bactéria. Ou a possibilidade de que a bactéria não queira ficar por ali, não tenha condições de se multiplicar por ali, porque o ambiente começa a se tornar mais inóspito, ou seja, não tem mais aquela quantidade de água necessária na carne para que a bactéria possa se multiplicar, ok? Bom, próxima questão. Então, atividade 2, também da semana 4, página 61. A figura a seguir representa um frasco contendo 2 soluções de glicose de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Então, vamos repetir aqui o desenho que nós temos ali? Então, vamos lá. Então, eu tenho um recipiente, esse recipiente tem uma membrana semipermeável. E aqui eu tenho umas 2 soluções, solução A e solução B. A solução A, gente, eu tenho uma concentração de 0,2 mol por litro. Enquanto que na solução B eu tenho uma de 0,5. Então, olha só, se eu tenho uma solução de 0,2 e uma solução de 0,5, a de 0,5 é mais concentrada, correto? Se ela é mais concentrada e essa membrana permite a passagem do solvente, o que vai acontecer? Eu vou passar, então, solvente do lado A para o lado B. Depois de um tempo, o que nós vamos observar, gente? Então, olha só, se vai haver a passagem do lado A para o lado B, então eu vou ter uma diminuição de quê aqui? De solvente. Então, se eu vou ter uma diminuição de solvente, imagine isso aqui, ó. Eu vou ter a situação A inicial e vou ter a situação A final, ok? Então, aí, situação inicial, que é essa daqui. A final depois de um tempo. Então, a inicial, eu vou ter 0,2 e um certo volume
de líquido, certo? Na final, como o solvente vai sair daqui, eu vou diminuir o volume. O que vai acontecer com essa concentração? Já que essa concentração aqui, ela foi alterada, o solvente, nós falamos então que ela ficou mais concentrada, ok? Então, essa concentração aqui aumentou e o volume diminuiu. E na B, o que está acontecendo na situação B? Bom, a inicial nós temos BI e na situação final nós vamos ter BF. Bom, eu tinha uma concentração de 0,5, ok? O que está acontecendo com o volume? Ele está o quê? Aumentando. Então, eu estou aumentando a quantidade de volume, ou seja, está aumentando a quantidade de solvente aqui. Então, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai diminuir. E o volume? O que vai acontecer com o volume dessa solução? Vai aumentar. Então, dessa forma, vamos tentar responder, então, o que acontece aqui. Então, depois de um tempo, aí temos as alternativas. Letra A, aumento do nível da solução A. Contrário, nós vimos que diminui. Aumento da concentração da solução B. Na verdade, a concentração diminui. Por quê? Porque eu estou aumentando o volume dele. Aumento da concentração da solução A. Exatamente, como eu estou diminuindo a quantidade de solvente, eu estou concentrando, então, aquela solução. Bom, questão do Enem, que caiu em 2012. Então, a osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Então, ele está falando que as células humanas têm a pressão osmótica exatamente igual a uma solução de 0,15 mol por litro. A imersão dessa célula humana numa solução de 0,20 mol de NaCl tem como consequência a... Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que é o seguinte, se eu estou com uma pressão osmótica de 0,15 mol, se eu coloco no ambiente onde a solução seria de 0,20 mols, é mais ou menos eu falar isso aqui, ó. Eu tenho, então... Eu tenho, então, como se eu tivesse uma célula, aqui dentro eu tenho 0,15 mols, que está imersa a uma solução de 0,20 mols. Observe que, como se trata de NaCl, é como se eu dobrasse, então, essa concentração. Lembra da natureza do soluto de sal, que tem essa questão da dissociação? Mas mesmo que você não leve isso em consideração, tem como responder essa pergunta desse jeito. Então, se eu estou com uma solução menos concentrada para mais concentrada, o que vai acontecer com o solvente dessas células? Ela vai passar da região do menos concentrado para o mais concentrado, ok? Então, vamos ver as alternativas? Então, vai acontecer a absorção de íons Na+ sobre a superfície da célula. A difusão rápida dos íons Na+ para o interior da célula. Difusão é o processo inverso, é quando acontece a passagem do soluto e não do solvente. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Bom, será que vai diminuir ali a concentração? Transferência dos íons Na+ da célula para a solução. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Então, na verdade, a resposta certa é a letra E, porque quando se trata de osmose, estamos falando da transferência do solvente, que passa, então, da região menos concentrada para a região mais concentrada. Então, gente, com essa aula de hoje, nós finalizamos todo o PET volume 2. Vamos ter trabalhado todas as propriedades coligativas. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, eu peço para vocês reverem esses conteúdos, analisarem os exercícios que fizemos juntos, ok? Está vindo aí pela frente a semana de acolhimento, onde vamos resolver ainda mais exercícios. Caso vocês ainda tenham dúvida, por favor, entrem em contato aqui no Tira Dúvidas, para podermos juntos sanar essas dúvidas, ok? No mais, eu quero agradecer a todos vocês pela aula de hoje. Um grande abraço e até mais!